Salve, meu aluno, tudo bem? Professor Joses. Vamos então gravar aqui o início, né? Melhor dizendo, vamos começar aqui o início do nosso curso de Segurança da Informação, né? Começando o curso de Segurança da Informação para você que está se preparando para tecnologia da informação. A gente sabe que tecnologia da informação é o mundo. E aqui eu vou abarcar este pequeno mundo que é a parte de segurança da informação. Legal? Então vamos lá, sejam muito bem-vindos. O professor Joses Alves e estou aqui para te ajudar a ser aprovado no concurso. Bom, começando com conceitos, né? Conceitos relacionados à segurança da informação. Bom, a segurança da informação, conceitualmente falando, consiste em um conjunto de práticas e mecanismos que são utilizados com a finalidade de proteger informações contra ameaças e vulnerabilidades. Então, a gente tem como o que é protegido aqui a informação. E quando a gente fala de informação, dentro de um conceito de ativo organizacional, né? Ou seja, tudo aquilo que tem importância numa organização, a gente lembra que a informação ela se faz hoje um dos mais importantes ativos organizacionais, tá? E é um ativo que a gente classificaria como ativo intangível, a gente não consegue tocar, né? Diferentemente de um ativo importante para uma organização, né? Que é um ativo tangível, como por exemplo o prédio daquela organização, né? Os equipamentos daquela organização, os servidores, o data center, são ativos tangíveis, a gente consegue tocar. E a informação? A reputação daquela organização não é tangível, é intangível, mas não deixa de ser um ativo organizacional. Então leve para sua prova. Ativo é tudo aquilo que tem importância, que tem valor para uma organização. E a segurança da informação, ela é isso, né? Um conjunto não só de mecanismos tecnológicos, mas também de práticas, né? A gente vai ver que é muito mais abrangente, quando a gente fala em segurança da informação, é muito mais abrangente do que somente tecnologia, tá? Então, cuidado. Questões que afirmam que a segurança da informação é garantida somente, né, ou se utilizando restritivamente a equipamentos, a sistemas, isso aí você tem que ter atenção, porque ela é muito maior. Ela envolve procedimentos, processos, tá? E é isso que a gente vai ver, né? As boas práticas de segurança da informação. Então, voltando aqui, né, a gente tem aí que ela envolve múltiplos elementos integrados, tá? Como eu disse, existem ativos que são tangíveis e aqueles ativos intangíveis, como por exemplo, pessoas. As pessoas são ativos organizacionais, são ativos tangíveis, mas elas também têm importância para a organização, tá? Então ela está aqui dentro desses elementos que integram, né, o que é assegurado, o que é protegido pela segurança da informação. Então a gente tem as pessoas que detêm os conhecimentos da organização, os processos, a tecnologia e também aspectos físicos e organizacionais. Então, a gente vê que segurança da informação se constitui numa disciplina multidisciplinar, na verdade, né? Ela envolve várias áreas, vários elementos, tá? Agora, um ponto de atenção. A segurança da informação, ela não se restringe apenas a ferramentas tecnológicas ou a orientações aos funcionários, é o que eu acabei de falar, né? Então esse ponto, ele tem que trazer essa atenção para você, tá? Então lembre que a segurança da informação, ela envolve um conjunto integrado de controles administrativos, controles físicos e tecnológicos, né? Não se restringe apenas à tecnologia. Bom, na segurança da informação, é necessário compreender como os problemas de segurança surgem, porque eles representam perigo e quais medidas podem ser adotadas para reduzi-los, tá? E é nesse contexto que aparecem alguns conceitos fundamentais da área,
como o conceito de ameaça, conceito de vulnerabilidade, conceito de risco, né? O conceito de risco aqui dentro de segurança da informação, tá? Existe um conceito maior, mais abrangente, que é o de risco organizacional, mas aqui estamos tratando de risco em segurança da informação. Também temos o conceito de ataque, o conceito de impacto e mecanismos de proteção. Vamos entender cada um deles separadamente. Primeiro, né? Ameaça. O que é ameaça? Ameaça é algo que tem potencial para causar danos. Então, tudo aquilo que pode vir a causar algum dano à sua organização ou ao seu computador, né, a sua estação de trabalho, que também é referido, tá? Importante lembrar, a estação de trabalho também é referida como endpoint, tá? Então, o seu endpoint, né, por exemplo, a sua estação de trabalho, a sua organização como um todo, é chamado de ameaça, tá? Pode causar dano, é ameaça. Então, exemplificando, uma ameaça tende a ser específica a certo ambiente, como, por exemplo, um vírus, né? Caso um vírus possa ser problemático, embora ele possa ser problemático em um sistema operacional Windows, é improvável que o mesmo vírus tenha qualquer efeito em um sistema operacional Linux. Então entenda, né? Algo que pode ser ameaça dentro de um ambiente pode não ser em outro, tá? Então o exemplo dado aqui é em relação a software malicioso, né? Se colocou aqui o caso de um vírus, que é um software malicioso. Então, esse vírus, né, são softwares criados com a finalidade de fazer alguma atividade danosa, geralmente eles são criados para um sistema operacional específico. Então, por isso, eu não posso considerar que sempre, né, o sempre é ponto de atenção, eu não posso considerar sempre que uma ameaça dentro de um ambiente poderá ser uma mesma, né, ser classificada como ameaça em um outro ambiente, em um outro contexto, tá? Bom, outro conceito importante é o conceito de vulnerabilidade, tá? Vulnerabilidade é uma fraqueza, né? É uma brecha de segurança que pode ser explorada, ou seja, que pode ser utilizada por um atacante para a realização do seu ataque, tá? Então, quando a gente tem essa referência à vulnerabilidade, entenda que é aquela fraqueza ou ainda, né, algo que pode vir a ser explorado por um atacante para realizar sua atividade maliciosa. Vamos a um exemplo. Considerando que a gente tem um sistema web que tem um campo de login. O que é o campo de login? É o campo onde você coloca as suas credenciais, né, usuário e senha. E este campo, ele não valida corretamente os dados inseridos pelo usuário. O que pode ser feito aqui em relação a isso? Um invasor, né, um atacante, ele pode digitar comandos de SQL, que são comandos de manipulação de banco de dados, no campo de senha. E com isso, caso esse campo ele não tenha uma validação dos dados que são inseridos, o atacante poderá acessar o banco de dados indevidamente. Então isso é muito comum, né, em formulários web também. A gente tem aqueles formulários que são disponibilizados em páginas, né, no web, e esses formulários, se eles não tiverem um devido tratamento, como por exemplo, o exemplo dado aqui, se não se validar a entrada do usuário, isso é só uma forma de mitigar o ataque de SQL injection, né? Então, eu estou falando aqui o nome do ataque, né? Ataque de SQL injection, ou seja, injeção de comandos, né? SQL. Então, se não tiver um tratamento adequado, o atacante ele poderá se utilizar destes campos para inserir comandos SQL, acessar o banco de dados, fazer alterações e causar um dano ao banco de dados daquela aplicação. Conceito de risco, tá? Risco é uma probabilidade de algo
ruim acontecer. Como assim, Jodes? Como eu falei, o conceito de risco organizacional, você pode ver em outras normas, em outro contexto, é a incerteza sobre algo, né? O risco é a incerteza sobre algo. Só que, dentro de segurança da informação, quando a gente fala de risco, a gente está falando da probabilidade de algo que é ruim, algo que pode trazer algum dano para a sua organização, para um sistema, tá? Então esse é o ponto importante. Então toda vez que você vir essa referência a risco dentro de segurança da informação, é o risco de algo ruim acontecer, algo danoso, tá? Vamos usar um exemplo de risco em segurança da informação. Uma porta aberta em uma área de alta circulação traz alto risco de um invasor roubar um equipamento, tá? Então, alto risco é uma probabilidade, né? Probabilidade alta, média, baixa. Então, a gente tem aí a indicação da probabilidade dentro de um conceito voltado à qualidade, né? Então, é um risco qualitativo. Quando a gente diz alto, médio, baixo, aqui a gente está mensurando, né, o risco de forma qualitativa, tá? Se a gente coloca de forma usando o numeral, percentual, aí é quantitativo, tá bom? Vamos lá. Bom, e o que é um ataque? O ataque é a materialização de uma ameaça, ou seja, nem toda a ameaça vai se constituir num ataque. Mas quando a gente diz que houve um ataque, é porque houve a concretização daquela ameaça de forma a prejudicar, de forma danosa à organização, tá? A um sistema, a um serviço. Então vamos usar um exemplo para melhor entendimento. Um hacker, e aqui um ponto importante, né? Pela literatura, né, seguindo a risca a literatura, hacker seria aquela pessoa que tem vasto conhecimento, né, em tecnologia da informação. Ele conhece muito de redes de computadores, sistemas operacionais, programação. Esse cara, ele tem esse conhecimento, só que ele não usa para o mal, né? Quem usa para o mal, Jó? Seria o cracker, tá? Só que é comum as diversas bancas não fazerem essa distinção, mas pode vir, né? Já aconteceu de questões abordarem essa diferença entre hacker e cracker, tá bom? Então, de uma forma geral, é utilizado o termo hacker como o cara do mal, né? O cara do mal, ou o chapéu preto, né? O black hat, né? Mas pela literalidade, né, pelo que consta na literatura, o hacker é o cara do bem e o cracker, o cara que faz uso do seu conhecimento para proveito próprio, né, para fazer atividades maliciosas. Então, só para ficar claro, né, muitas bancas colocam o hacker como o cara do mal e não há problema nenhum nisso. Não vá querer contestar o que a banca coloca em relação a este ponto, a não ser que ela deixe claro que ela está fazendo uma comparação entre os dois conceitos. Legal? Vamos lá. Bom, então o hacker ele executa um ataque de força bruta tentando milhares de combinações de senha até conseguir acessar uma conta. Então, ataque de força bruta é uma das formas de ataque, e aqui um ponto importante, né? A gente vai trabalhar isso dentro do curso, mas já deixo aqui, né, um spoiler. O que é um ataque de força bruta, onde o atacante está usando milhares de combinações de senha? Ele não está manualmente, né, pegando senhas e testando, não é isso. O que caracteriza um ataque de força bruta é um ataque que é automatizado. O atacante ele vai fazer uso, né, de um script, né, de um programa que vai ficar fazendo esse teste, tá bom? Por isso é um ataque de força bruta e que pode, inclusive, ocasionar
a negação, ocasionar a indisponibilidade de um serviço por conta dessas várias tentativas, tá? Isso aí já caracterizaria um ataque, né, de negação de serviço por conta do ataque de força bruta. Fiquem calmos, tudo isso vai ser abordado no curso, é só para você ter um entendimento, já pegar aí um spoilerzinho do que virá pela frente, tá bom? Então, num esquema aqui, nós temos que a ameaça, ela tem um potencial, né, e pode acontecer. Já quando a gente diz se refere a ataque, ataque é algo que foi materializado, foi concretizado, é algo que ocorreu, uma vulnerabilidade foi explorada, tá, pelo atacante e ele conseguiu o seu objetivo, ou seja, ele conseguiu invadir o sistema, conseguiu invadir ali um servidor, tá? Então, o ataque, ele está acontecendo, é algo que está se concretizando. Já a ameaça, como foi dito, ele pode vir a acontecer. Nem toda a ameaça vai se concretizar, tá? Mas um ataque é a concretização de uma ameaça. Beleza? Bom, impacto, né? Impacto, nós já devemos saber, por entendimento comum, impacto é o grau de dano que foi causado por conta de um ataque que foi materializado, que se concretizou, tá? Então há um exemplo aqui para melhor entendimento. Após invadir o sistema, o atacante rouba dados de clientes, causando o quê? Prejuízo financeiro e danos à reputação da empresa. Então aqui são dois pontos, né? O dano causado, ele tem dois pontos, né? Dois pontos aqui a ser observados, né? Que é o prejuízo financeiro, mas também o dano à reputação, tá? A reputação da empresa por ter, né? Não ter conseguido que esse ataque pudesse ser concretizado. Então, o grau de dano ele se relaciona ao que foi causado pelo ataque realizado. Bom, conceito de mecanismo de proteção, tá? Mecanismo de proteção é uma medida, uma ferramenta ou técnica que é utilizada para prevenir, detectar ou ainda mitigar, né? Reduzir ameaças e ataques em sistemas de informação. Ponto importante aqui é que quando a gente fala em segurança da informação, a gente nunca vai estar, traz aqui para mim, a gente nunca vai estar 100% protegido, né? A cada dia novas ameaças surgem, novas vulnerabilidades são descobertas e exploradas, né? E quando eu digo exploradas, é utilizada por atacantes. Então, quando se descobre vulnerabilidade, os atacantes transformam aquilo dali aquilo se transforma numa ameaça que o atacante vai explorar, vai utilizar para realizar o seu ataque. Então, a gente nunca vai estar 100% seguro. Mas existem, né, como está sendo dito aqui, né, nesses mecanismos de proteção, formas de se mitigar, tá? Mitigar o risco, ou seja, reduzir isso dentro do que é aceitável para a organização, né? Então a organização sempre vai estar se preocupando, a equipe de segurança da informação da organização sempre vai estar se preocupando em fechar brechas de segurança, que são as vulnerabilidades, né? As fragilidades, mas isso nunca garantirá 100% de segurança, tá? Então, voltando aqui, ó, exemplo, uma empresa implementa autenticação em 2 fatores, né? O que é autenticação em 2 fatores, Joses? A autenticação em 2 fatores é aquela que utiliza pelo menos 2 fatores distintos, tá? Para realizar a autenticação. Melhor isso aí, Joses. É o seguinte, a autenticação ela pode se dar em 3 formas. Primeiro, baseado em algo que o usuário que vai se autenticar sabe, né? Também é referido como autenticação baseada em conhecimento. Algo que ele tenha posse, né? A exemplo aqui, um token, né? Um dispositivo físico, um hardware, celular. E baseado no que ele é ou faz, tá?
Então, esses fatores de autenticação, eles são utilizados como um mecanismo de proteção. Então, para que se tenha uma autenticação de dois fatores, que também é referido como 2FA, ou ainda, né, MFA, tá? 2FA seria de Two Factor Authentication. MFA é de múltiplos fatores de autenticação, também no inglês, né? E eu traduzi direto. Então, se você utilizar dois fatores distintos, algo que você sabe, algo que você tem posse, ou ainda, né, algo que você sabe, algo que você é ou faz, gente, é a biometria, tá? Biometria, tá? Aí você está usando dois fatores de autenticação. Aí sim está sendo utilizado o conceito de dois fatores de autenticação ou MFA, múltiplos fatores de autenticação. Só um ponto importante aqui, José falou é ou faz, o que é isso, né? Quando a gente fala em biometria baseada no que você é, são características físicas que você tem, né? Como, por exemplo, a íris dos seus olhos, a geometria da sua face, né? A sua digital. E o que você faz? Aqui é a biometria, na primeira é biometria estática, aqui biometria dinâmica, né? Algo que você faz, como, por exemplo, você tem um desafio para digitar algo, tá? Então, o sistema ele armazena as teclas que você digita, né? Uma frase, por exemplo, você digita aquela frase, aí o sistema ele armazena essa informação de pressão da tecla, de tempo que você leva de uma tecla a outra, armazena essa informação, tá? E essa informação fica armazenada na base de autenticação. Então, existem vários fatores de autenticação para se realizar o que a gente chama de autenticação de dois fatores ou MFA, de múltiplos fatores. Voltando ao exemplo, uma empresa que implementa esse tipo de autenticação nos e-mails corporativos. Mesmo que a senha seja descoberta, o invasor ainda precisará do código enviado ao celular do usuário. O código enviado ao celular do usuário é o segundo fator de autenticação. Qual o segundo fator de autenticação? Vamos lá. A senha está aqui, ó, algo que o usuário sabe. O código que é enviado ao celular está aqui, ó, algo que o usuário tem posse, tá? Dois fatores de autenticação, tá? Nesse caso, o 2FA é um mecanismo de proteção que foi utilizado. Bom, então, voltando aqui rapidamente aos conceitos fundamentais, ameaça, algo que tem o potencial de causar dano, que explora vulnerabilidade, né, fragilidade, né, fraqueza que pode ser usada para nos prejudicar, que gera um risco, né, que é a probabilidade de que algo ruim venha a acontecer. E a ameaça, né, ela se concretiza por meio de um ataque, né? O ataque é a realização, né, da ameaça, tá, em relação àquela organização. É o dano propriamente dito. E esse ataque ele vai causar o quê? Um impacto. O impacto, lembrando, é o grau de dano causado. A gente pode ter um impacto pequeno, médio, grande, né? Então, esse aí é o impacto. Bom, aqui encerramos nosso primeiro bloco, né, nossa aula de teoria. Depois nos veremos numa aula só de questões. Até lá!